Irmãos, para o nosso momento de edificação pela palavra do Senhor sendo pregada, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens neste livro da Bíblia. E hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, te louvamos, porque o Senhor faz muito bem à nossa alma. E foi isso mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu. Ao encontrá-lo, ele oferece descanso para a nossa alma. Então, ó Deus, todos nós, depois de uma semana repleta de atividades, de dificuldades até, e de muitas vitórias, estamos na tua casa e na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, aliviando nossas cargas neste momento. Tirando de nós toda angústia, Senhor, que vai em nosso coração. Confirmando, ó Deus, aquilo que o Senhor já nos mostrou ao longo da semana e assim nos dando ainda mais alegria. Mas acima de tudo, Senhor, ensina-nos neste momento e traga-nos a paz que procede da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, todos, sem exceção, até aqueles que não são crentes, sabem que comunidades precisam passar de estágios, precisam avançar. A quantidade de livros sobre liderança e até mesmo sobre estruturas organizacionais é muito volumosa. Ainda assim, o desejo de todos ali, não importando a sua motivação, é demonstrar que ambientes onde muitas pessoas de diferentes maneiras de pensar podem contribuir para o progresso mútuo e unificado do lugar onde estão. Nossa igreja recentemente comemorou 4 anos de existência. E é bem verdade que nós passamos por vários destes estágios e o Senhor nos abençoa em todos eles. Mas é importante que nós sempre nos lembremos de que não chegamos no estágio final. Nossa igreja precisa fazer mais. Nossa igreja precisa servir ao reino melhor. E o texto de hoje nos mostra exatamente isso. Mostra a realidade de uma igreja que recebeu um pastor como Tito, para colocar as coisas restantes em ordem e fazer com que esta igreja fosse conduzida de uma maneira ordeira e piedosa.
Assim também nós somos ensinados, baseados na carta de Paulo a Tito, a progredir nestes estágios desta igreja e crescer para o engrandecimento do louvor e da honra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também produzindo frutos. Paulo exorta a Tito a falar o que convém à sã doutrina na igreja, ensinando os membros a terem uma fé sadia e uma prática irrepreensível, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o adversário não tenha com o que nos acusar, e para que também eles honrem a doutrina do Senhor. Assim, Paulo exorta Tito que requeira daqueles irmãos cretenses um viver que honra a palavra do Senhor, um viver que envergonha o adversário e um viver que honra a doutrina de Deus. Portanto, o ensino para nós nesta manhã é este que está na tela. Uma igreja saudável produz crentes saudáveis. Quer saber como está a saúde da igreja? Converse com os membros que ali estão. Troque uma ideia com eles. Caminhe com eles. Veja como é a prática deles. E aí então saberão qual é a saúde da igreja que eles frequentam. Uma igreja saudável produz crentes saudáveis. Nós veremos isso em 3 lições. A primeira delas, do verso 1 ao verso 5. Estes crentes saudáveis não difamam a palavra de Deus. A segunda lição, do verso 6 ao verso 8. Estes crentes saudáveis não envergonham o adversário, ou envergonham o adversário. E a terceira lição, dos versos 9 e 10. Estes crentes saudáveis honram a doutrina de Deus. Uma igreja saudável produz crentes saudáveis, que não difamam a palavra, que envergonham o adversário e que honram a doutrina de Deus. Esse texto, meus irmãos, nos oferece um confronto direto e também uma maneira de refletir como temos vivido o nosso cristianismo. O fato é que o evangelho produz transformação completa na vida daquele que foi alcançado pela palavra de Deus, de tal maneira que tanto as vontades quanto as práticas são alteradas e aperfeiçoadas progressivamente. O homem de Deus vive alheio e contrário à vontade o homem sem Deus vive contrário e alheio à vontade do seu Criador, buscando formas de proceder que sejam validadas por outras pessoas que também desonram o Senhor. Esse evangelho, o verdadeiro, pelo contrário, demanda mudança dos ouvintes. Daí, a necessidade de serem expostos à vontade revelada de Deus por meio de um ensino íntegro, para que suas vidas demonstrem também um condigno proceder a partir daquilo que eles estão recebendo. Uma igreja saudável, meus irmãos, produz crentes saudáveis. E estes, em primeiro lugar, não difamam a palavra de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia aquilo que Paulo vai dizer nos primeiros versículos, tendo ainda como referência os insubmissos à palavra, mencionados no trecho que nós estudamos na semana passada. Lembra deles? No versículo de número 16. No tocante a Deus, diz Paulo, acerca destes falsos ensinadores e falsos crentes, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí Paulo diz: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Então, é este contraponto que Paulo está estabelecendo. Na igreja havia pessoas que estavam ensinando coisas erradas e produzindo uma prática incoerente e irrepreensível pela palavra do Senhor. Então, Paulo afirma que Tito deveria modificar aquele ensino, tendo uma primeira atitude, a mais séria de todas: fazer os falsos mestres ficarem calados. Diz Paulo, é preciso silenciar estes homens. E agora,
com este silêncio por causa dos falsos ensinadores que não estão mais ali, abre o espaço para que o verdadeiro ensino seja pregado. Uma vez que eles, então, estão calados, a igreja está pronta para ouvir outra voz. E esta voz é a voz da palavra de Deus. Abre-se espaço para o verdadeiro ensino da palavra. Sendo assim, Paulo, então, insta Tito, exorta Tito e o anima a falar o que convém à sã doutrina. Aquilo que é apropriado da sã doutrina, que o próprio Paulo, em outra carta, vai significar como sendo segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Isto é a sã doutrina. A palavra de Deus sendo ensinada, uma pregação sadia, um estudo sadio e irrepreensível da Escritura Sagrada. A aplicação na vida daqueles ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo transmitiu aos seus discípulos e que eles deveriam fazer novos discípulos. A sã doutrina precisa ser falada na igreja e ter mais espaço do que qualquer outra conversa e discussão. Então, Tito é exortado, animado a fazer isso. Fala aquilo que convém à sã doutrina. Uma doutrina que é livre de erros, um ensino e uma instrução pautados na palavra do nosso Deus. E a partir daqui, então, ele deve abordar questões de prática desta sã doutrina. Fala o que convém. Ensina a sã doutrina. E ensinando a isto, você vai requerer de todos os membros frutos oriundos do ensino que eles estão recebendo. Porque uma igreja sadia produz crentes sadios. E a saúde da igreja está baseada, de fato, no seu ensino. E então, Paulo começa a dar algumas aplicações práticas. E o primeiro grupo abordado por Paulo é o grupo daqueles que são mais experientes, ou, na palavra utilizada aqui por ele mesmo, os idosos. Nossa igreja tem bastante gente dessa faixa etária. E é uma bênção poder conviver com vocês e servir ao reino com vocês. Porque há uma grande experiência mesmo, de vida. Mas todas as vezes que nós conversamos com vocês, nós sempre recebemos dos crentes verdadeiros aquela lembrança de que foi muito bom ter encontrado com o Senhor Jesus. E assim, a vida toda mudou. Se nós olharmos um pouco do nosso hall de membros, de fato, são muitas pessoas nessa faixa etária. Mas o trabalho de vocês não acabou. A bem da verdade, só vai acabar quando o Senhor Jesus chamar vocês. Enquanto isso não acontece, enquanto há vigor e lucidez, o trabalho destas pessoas mais experientes e idosas não terminou. Para falar mais claramente, a igreja depende da experiência e da sabedoria cristã de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Observe. O termo que ele utiliza vai se repetir tanto para homens quanto para mulheres. E é o termo presbíteros. A pessoa idosa ou o homem mais velho. E também é a mesma palavra, irmãos, só que agora no modo feminino dela é a palavra presbítera que aparece lá. Sem brincadeiras, tá bom? Os mais jovens já estão aqui. Ei, pastor, eu já sei as piadinhas que eu vou ouvir depois. A palavra significa pessoa mais velha, tá bom? Certo? Pastor, falando ordenação feminina. Não, não é nada disso. Pessoas mais experientes. É a mesma palavra. Mas veja que interessante, primeiro com relação aos homens. Os homens precisam ser constantemente homens temperantes. Literalmente, essa palavra vai remeter à ideia de embriaguez. Estes homens não podem ser embriagados. Eles precisam ser sãos.
E no sentido figurado, isso demonstra sobriedade. Por isso que a igreja precisa deles. Mas precisa deles nestas condições, sob o ensino da palavra de Deus. A igreja precisa de homens sóbrios, firmados, no sentido de ser autocontrolados, equilibrados. A igreja precisa deles. E desta maneira, eles serão modelo para os outros. Estes homens, segue a lista de Paulo, precisam ser respeitáveis, dignos de respeito. Estes homens precisam ser prudentes, que freiam os seus próprios desejos, a ideia de serem sensatos. Mas talvez a característica que vai regar todas as outras é esta última. Eles precisam ser sadios na fé. Precisam ter uma fé saudável, enraizada na palavra do Senhor. E assim, o amor deles e a constância deles também serão saudáveis. Há falso ensino no meio das igrejas. Há falsos profetas. Na ilha de Creta existia, na nossa cidade existe, mas nós não podemos deixar que na nossa igreja de Balneário eles estejam por aqui. E à medida em que forem identificados, eles precisam ser calados, como nós aprendemos na semana passada, ganhos para uma fé sadia, e assim eles sejam modelo para o rebanho, para os outros irmãos. Homens equilibrados, íntegros em seu proceder, sadios na fé. De igual modo, Paulo exorta as irmãs mais velhas. Como eu já disse, a palavra é a mesma. Veja o versículo de número 3. Quanto às mulheres idosas, que sejam, semelhantemente, decentes e reverentes, isto é, sérias em seu proceder, no seu comportamento. Que elas não sejam também caluniadoras. Aqui a palavra é um adjetivo. E nós sabemos lidar muito com esse adjetivo. Pessoas que são dadas à calúnia, a serem difamadoras, que fazem falsas acusações, que fazem comentários maliciosos, fofoqueiras, mexeriqueiras. O Senhor Deus diz em Levítico capítulo 19 que não era permitido que permanecesse no meio do povo pessoas que fossem mexeriqueiras e atentassem contra a vida do povo dele. Levítico 19, 16. Nós também lemos em Provérbios capítulo 11, verso 13, que o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Ainda em Provérbios, no capítulo 20, verso 19, nós lemos que o mexeriqueiro revela segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Estas mulheres dentro da igreja não podem ser caluniadoras. Nós sabemos lidar com este adjetivo. No resumo, chamamos de pessoas, de mulheres fofoqueiras. No entanto, a palavra que Paulo utiliza aqui é diabólica. E é o mesmo adjetivo usado para Satanás em textos de Apocalipse. Por conta desta atitude que imita aquele que é mentiroso e enganador desde o princípio, como diz o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, e comparado aos insubmissos do trecho anterior, as mulheres também são exortadas a não serem enganadoras. A igreja precisa de mulheres que não são fofoqueiras. Mulheres que vivem a verdade de Deus e que, mesmo identificando alguma necessidade, é para isso que Paulo está nos encaminhando aqui, hajam, intervenham, para que outras pessoas que estão no caminho do erro sejam trazidas para a fé sadia e não apenas alvo de comentários. Isso não vai resgatar ninguém da falha.
nós precisamos ter irmãs aqui sérias em seu proceder, que amam outras irmãs, que amam os outros irmãos que aqui estão e que se envolvem de tal maneira a resgatá-los do caminho errado que talvez eles estejam. E não apenas inteiradas nos assuntos todos e querendo comentá-los com a boca aberta. As mulheres idosas precisam ser desta maneira. E o propósito está no verso 4. A fim de instruírem, de aconselharem a todas as outras das outras gerações, a não serem, porque elas também não são, entregues a muito vinho, como diz ainda o verso 3, para que elas honrem o Senhor como exemplo para as outras gerações. E vem o verso 4 dizendo, para que as jovens recém-casadas sejam ensinadas por elas. E aqui está o exato ensino da palavra, ou da expressão do verso 3, mestras do bem, que atualmente tem sido utilizado errado para aplicar para outra ideia, de outra função da mulher na igreja. Mestras do bem para ensinar estas mulheres mais novas e recém-casadas a terem todas estas qualidades, porque elas as têm. A serem boas donas de casa, sensatas, no verso de número 5, a amarem os maridos e aos filhos, a serem sensatas, no sentido de serem prudentes, iguais aos homens idosos, que refreiam os seus impulsos, puras, santas e respeitáveis. E aí vem, no texto que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, mais um adjetivo dissociado do outro, porque geralmente a gente lê o verso 5 assim, boas donas de casa, e depois, bondosas. Só que só aparece uma vez o bondosa, e que seja uma mulher do trabalho do lar. Boa dona de casa é uma palavra apenas composta por duas, trabalho e casa, apontando para as realizações e responsabilidades domésticas. A NVI de 2001 traduz este verso como ocupadas em casa. A King James traduz como realizando tarefas domésticas, trabalhando em casa. E que sejam também bondosas. A ideia é que esta mulher recém-casada aprenda com a mais idosa a ser, de fato, a chefe da casa. Não no sentido de substituir o marido, mas que ela domina tudo o que tem ali e todas as ações que precisam ser realizadas. Ela não está alheia à situação da casa. E nós vivemos tempos muito difíceis, em que muitas vezes, por causa da dinâmica do lar, o marido sabe mais onde estão as coisas da casa do que a esposa. Nós já não temos em alguns relacionamentos, em alguns lares, espaço para aquela brincadeira de que o marido não sabe mais de nada, nem sabe onde estão as coisas. E não é porque ele ajuda, é porque ela, na verdade, não está em casa. Com a cabeça em casa. Ela não se importa com o lar. Pastor, isso é muito duro. É, eu sei. Principalmente ofende aqueles que pensam que, não estando no lar, estão se preocupando com o lar com a cabeça fora de casa. Mas a prioridade da mulher é o lar. Não importa se ela trabalha. Mas ela tem que dominar o trabalho. Ela tem que dominar as obras da casa. Ela tem que dominar o seu lar. Ela tem que estar inteirada de tudo que acontece. É responsabilidade dela. E é por isso que ela precisa ser ensinada a ser assim. Pelas mulheres mais idosas. Veja como está conectado o ensino. Dize às mulheres mais idosas, para que elas ensinem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os filhos e a serem boas donas de casa. O nosso mundo vai carregar a gente para uma loucura. Eu já comentei isso há muito tempo atrás aqui, porque o filme é antigo. É um desenho.
E a animação já manda as crianças a romperem com seus pais e mudando totalmente a estrutura do lar. O dono da casa. Nós temos uma série brasileira, O Dono da Casa. Isso é o que o mundo está dizendo. E os cristãos precisam ir na contramão. E olha só como pensar biblicamente sobre a nossa estrutura do lar e como as mulheres precisam ser no seu proceder. Não está girando em torno apenas daquilo que a igreja acha, que o pastor, que o conselho, que a junta diaconal acha. Ou até temer aquilo que o mundo dirá. Preste atenção como vai terminar o versículo de número 5. E aqui, isso engloba tanto o ensino para os homens idosos como para as mulheres idosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uma igreja saudável produz crentes saudáveis que não difamam a palavra de Deus em seu proceder. É preciso que todos nós nos submetamos, meus irmãos, ao ensino da palavra e reprogramemos as nossas motivações, as nossas ações, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós temos muitas dificuldades em nosso meio, seja nos relacionamentos, no trabalho, no estudo, dentro de casa muitas vezes. Mas o Evangelho traz solução para todas estas coisas. E é no Evangelho que nós precisamos confiar para transformar a nossa vida. Esta igreja que produz crentes que não difamam a palavra, também produz crentes que envergonham o adversário. Essa é a segunda lição do verso 6 em diante, onde nós lemos a exortação agora em relação aos moços. E de novo, de igual modo, semelhantemente, como Paulo fez com os homens idosos e as mulheres idosas, agora aos jovens, exorta-os para que sejam mentalmente saudáveis. A palavra também pode ser aplicada para sobriedade, para que eles sejam sadios e criteriosos sobre todas as coisas. E aí vem uma exortação para o próprio Tito, porque ele era jovem. E além de ser jovem, era pastor daquelas igrejas, o líder daquelas igrejas. E não foi fácil preparar este sermão, porque fala de mim, né? Fala do pastor da igreja. E veja, a ti mesmo mostrando com empenho bom exemplo de obras, ou torna-te padrão dos fiéis. De que maneira? Paulo continua explicando. Versículo de número 7. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. E isso para os jovens é muito complexo. Nós falamos muito a linguagem do nosso tempo. E eu tenho que ficar correndo para aprender gírias novas. Para eu conseguir falar com os jovens, aqui nós não temos tantos jovens assim, mas com os adolescentes. Que dia que foi que eles foram lá em casa? Quinta-feira. Passaram lá por casa. Os gafanhotos todos. Devorador, o cortador e o migrador. Só não comeram o garfo porque estava amargo. Mas eu estava ouvindo eles conversarem. E eu já estou desatualizado. Estou desatualizado. E alguém comentou assim sobre o sabor de uma pizza. Nossa, essa aqui tá demais, alguém falou. E não foi demais, eles falaram outra coisa. E aí alguém respondeu assim, real. E eu já ouvi de outras pessoas um complemento, real oficial. Gente, é para ratificar mesmo que o negócio é bom. A gente brinca assim, e nesse linguajar não tem problema. Não há pecado nisso. Mas quantas são as outras coisas que eles ouvem e são tentados a aplicar nas suas falas?
às vezes para tentar se conectar com o mundo ao seu redor. Quantos jovens e adolescentes não permanecem nas igrejas porque são chamados a uma mudança de vida, mas lá fora a vida é outra? Quantos jovens e adolescentes não permanecem nas nossas igrejas porque seus colegas daqui de dentro se parecem mais com o mundo do que com crentes? Nós precisamos dar exemplo de boas obras e ter, inclusive, um linguajar irrepreensível. Não é uma questão de gíria ou não, mas é aquilo que sai da nossa boca, sabendo que as palavras vazias nós vamos prestar contas de todas elas diante do nosso Deus. E que as nossas palavras precisam servir para edificação. Não é uma questão de dialeto, de idioma, de regência verbal ou nominal. Não é isso. Mas é de uma fala irrepreensível, edificante. Isso é requerido do pastor Tito, como jovem que era, para ser o modelo deles. Mas todos nós precisamos também ser assim. E é requerido que o ensino na igreja seja um ensino sólido, incorruptível, como diz o versículo de número 7. E assim, estes que ouvem estes ensinos, estas palavras edificantes, vão envergonhar o adversário. Diz o finzinho do verso 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo jamais indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Nós ficamos todo dolorido quando a gente fala de alguma igreja meio torta. É ruim. E sempre a gente faz a seguinte reflexão. Como é que a gente vai tirar aquele pessoal de lá? Como que a gente vai influenciar? Mas e quando nós somos acusados de nos parecer mais com o mundo do que com a igreja? Quando a nossa prática não está aliada, o que acontece é o contrário da exortação de Paulo aqui. Satanás tem muito material para nos acusar. E o que uma igreja saudável precisa fazer, produzindo crentes saudáveis, é afastar todo tipo de acusação de Satanás. Para que ele seja envergonhado, no sentido de que o nosso crer, o nosso falar, o nosso proceder sejam condignos do santo evangelho que nos salvou. Esta igreja produz estes crentes que não difamam a palavra, que envergonham o adversário e que, por fim, também honram a doutrina. Veja aí os versos 9 e 10. Um outro grupo agora de dentro da igreja é abordado por Paulo. E, semelhantemente ao que foi ensinado aos outros grupos, Paulo lança seu ensino sobre os escravos, sobre os servos. É importante que você faça essa reflexão tentando remontar épocas em que havia escravos, em que pessoas trabalhavam nas casas, mas que eram compradas para trabalhar ali. E talvez nem mesmo a nossa história brasileira seja um parâmetro para a gente fazer uma boa reflexão. Talvez você tenha que pesquisar outros países, até mesmo esta região da ilha de Creta, naquela época, para entender a primeira aplicação de Paulo com esse texto, que era para os escravos, os servos de senhores. Nós não temos essa figura hoje, graças a Deus por isso, mas nós somos empregados. Muitos de nós são prestadores de serviço. Né? Muitos de nós entregam o serviço mediante contrato. Então é importante que você preste atenção. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, ou também poderia ser traduzida essa palavra, não fiquem se opondo ao seu Senhor o tempo todo. Não furtem, pelo contrário,
contrário, deem sempre provas em tudo de boa fé ou de fidelidade. E qual o propósito? Veja só como o texto está estruturado. No primeiro grupo, tinha um objetivo. Versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do verso 6 ao 8, também tem um propósito. Para que o adversário, verso 8, seja envergonhado. E agora, neste último grupo, também há um propósito. Versículo de número 10. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Salvador. Muitos de nós já foi chamado de crentão no trabalho. Ou de pastor, de pastora. Em alguns lugares, talvez você tenha sido, entre aspas, ofendido como sendo a missionária. Em alguns lugares mais rudes, é bem provável que você foi confrontado com isso. Alguma música estava tocando e alguém tirou a música porque o pastor chegou. Motivo de chacota mesmo. Mas que bom que seja assim. Porque assim, você vai ornamentar, honrar a doutrina do nosso Salvador, que aponta as trevas que há no mundo e que mostra que você está sendo iluminado pela palavra de Deus. É melhor que seja assim. Não se envergonhe do Evangelho. Pelo contrário, dê bons exemplos. Fazendo tudo no seu trabalho como se fosse para o Senhor, a fim de ornamentar e honrar a doutrina de Deus. Estes 3 grupos, nesta igreja aqui, nestas igrejas da ilha de Creta, são o alvo do ensino de Paulo, que mostram que esta igreja saudável produz crentes saudáveis com estas especificações aqui. E como é que isso se aplica a nós? E é o que eu queria trazer agora neste momento, caminhando para o encerramento desta mensagem. A primeira coisa que nós precisamos aplicar ao nosso viver, e aqui eu chamo a atenção aos mais experientes que estão aqui. Meus irmãos, prestem atenção. Vocês têm sido bom exemplo para as gerações mais jovens? Qual é o legado que vocês estão deixando para os mais jovens desta igreja? Vocês precisam viver a palavra de Deus, colocando em prática a vontade do Senhor e assim também ensinando aqueles que estão ao nosso redor como honrar o Salvador. A vida de vocês precisa ser uma demonstração de que vocês honram a Deus, mas também precisa ser um instrumento nas mãos de Deus para ensinar as gerações mais novas. Por isso que eu disse no início, o trabalho de vocês aqui nesta igreja só termina quando Deus chamar. Há muito ainda para vocês nos ensinarem. Para ensinarem os mais novos, as crianças. Mesmo que com o vigor que vocês têm, mas o ensinamento, a experiência, a vida com Deus que vocês têm, precisa servir de instrumento para a edificação desta igreja. Os parâmetros são altos, porém possíveis de serem alcançados, visto que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Há uma sequência, a saber, conforme crescem individualmente no temor do Senhor, mais influenciam o seu viver àqueles que estão ao redor. Longe de nós, irmãos, viver por nós mesmos ou ensinar os mais jovens, baseados nas nossas experiências. Longe de nós isso. Lembrem-se que Paulo está dando essas instruções a Tito para que ele coloque em ordem as coisas restantes na igreja. E assim também, nós precisamos atuar aqui na nossa igreja de Balneário.
adquirindo estas requisições no âmbito da nossa comunidade, como uma espécie de discipulado. E aqui, como eu disse no início, é o ponto que nós precisamos avançar. Agora é o estágio que nós precisamos ir e alcançar. Precisamos ser uma igreja discipuladora. Até aqui, Deus nos abençoou muitíssimo. Poderíamos colocar uma placa de Ebenezer, porque de fato o Senhor nos abençoou até aqui. E muitas coisas estão em ordem. E agora é hora de trabalhar. Nossa igreja precisa fazer discípulos. Discipular os que aqui já estão, ainda que tenham professado a fé em Cristo, mas que em uma ou outra área precisam de apoio para serem limpos pela palavra do Senhor. E cabe a nós não ficar numa posição de observação e crítica, mas intervir, são nossos irmãos em Cristo. Precisamos ser discipuladores e também evangelizar, fazendo novos discípulos. Irmãos, sejam prudentes em seu proceder, para não fazer com que os moços tropecem em vocês, escandalizados pelas coisas que vocês fazem ou dizem. O Senhor Jesus afirmou que não podemos fazer com que os pequeninos tropecem. Então, sejam equilibrados, tenham domínio próprio, e nutram a fé de vocês com a palavra. Que tipo de mensagem nós estamos passando aos mais jovens? Que tipo de prática cristã estamos apresentando a eles? Baseado no exemplo de cristãos que oferecemos, como os meninos aqui da igreja serão quando forem mais velhos. E nós precisamos pensar muito nisso. Essas perguntas me fazem tremer, porque eu tenho 2 meninos lá em casa. E ainda a Melissa. Uma menina que tem, agora ela que pede para orar. Ninguém mais consegue orar em casa na hora das refeições. Estas perguntas de como é que eu estou dando um exemplo de fé cristã para os meus, precisam me fazer tremer. E precisam fazer os irmãos mais experientes da fé aqui tremer também diante do Senhor. Nós temos aqui um monte de gente que é discípulo, que precisa ser discipulado. E qual é o exemplo que nós estamos deixando? As irmãs, por favor, ensinem as mais novas, as encaminhando para Cristo. Mais aspectos do lar podem ser percebidos quando nós estamos reunidos na igreja. É claro, a família está chegando, é perceptível. Tem coisa que não dá para esconder. Algumas, ou talvez a maioria, dá. Mas tem coisa que não dá. Então, para de ficar falando dos outros, irmã querida. Perceba, ore e oriente as irmãs mais novas. Tendo sempre a palavra de Deus como base e sendo exemplo de prática dessa palavra. Nós não precisamos ficar aqui fazendo conferências e cursos a todo instante se nós formos intencionais aplicando essas verdades aqui de Tito. Nesta vida de discipulado que a igreja precisa ter. Nós precisamos de mulheres mais piedosas, esposas mais amáveis, donas de casa mais organizadas, de meninas mais femininas. Nós precisamos disso. Aqui na nossa igreja. Essas e outras necessidades são percebidas facilmente quando nós estamos aqui em comunhão. Cabe às irmãs, mestras do bem, como nós lemos no texto de hoje, que já têm um viver digno da vocação que foram chamadas, a orientar e discipular aquelas irmãs que estão com alguma necessidade. As irmãs solteiras e viúvas que aqui estão também podem orientar as irmãs solteiras em nossa igreja a amarem mais o Senhor, a serem boas donas de casa, por que não? E bem assim,
como serem mais parecidas com a mulher que Deus planejou que elas sejam. Então, sejam bons exemplos. Segunda coisa, aqui aos jovens. Nós temos mais adolescentes do que jovens, e isso é para vocês, prestem atenção. E também as crianças que aqui estão. Aprendam a controlar as suas paixões. E aqui eu não estou falando de relacionamento, não é namoro. Os nossos impulsos, os nossos desejos, quaisquer que sejam, aprendam pela palavra a controlar o coração de vocês. O chamado é para que vocês sejam criteriosos em todos os relacionamentos. Vai chegar um momento em que você vai precisar abrir mão de uma amizade. Vai sim. E isso para honrar o Senhor. Vai deixar o outro triste, não tem problema. Mas o Senhor será honrado. Cuidado com o tipo de linguagem que vocês estão consumindo e praticando. Em locais públicos, livrem-se da tentação de ter duas vidas, uma na igreja e outra fora. É tão ruim e tão constrangedor quando alguém descobre que você é crente. Você vai na igreja? Como isso é triste. Então, livrem-se, jovens e adolescentes e crianças, de situações como estas. Mais do que mostrar para alguém, o texto de hoje nos ensina que o propósito é envergonhar o adversário, pois ele não pode ter nada com o que nos acusar. O Senhor demonstrou que Satanás estava errado sobre Jó. Lembra? O Senhor demonstrou que ele estava errado. Também o Senhor mostrou que ele estava errado e falhou nas tentações que ele ofereceu a Jesus. Ele também precisa estar errado nas acusações que faz a nosso respeito. Tendo em vista que praticamos a palavra do nosso Senhor e Salvador de maneira íntegra. Irmãos, isso é sério. Satanás precisa estar errado todas as vezes que ele falar contra nós. Todas as vezes. Ele precisa ser envergonhado. Como foi nesses exemplos e tantos outros que eu poderia trazer aqui. Ouçam o que Calvino diz comentando esses versos. Ainda que o cristão tenha outros propósitos em vista, todavia, não deve negligenciar a ação de fechar a boca dos ímpios, uma vez que somos frequentemente admoestados a não dar-lhes oportunidade alguma de caluniar-nos. Tudo quanto de ruim conseguem extrair de nossa vida, eles torcem maliciosamente contra Cristo e sua doutrina. O resultado é que, através de nossos erros, o nome sagrado de nosso Deus é exposto a insultos injuriosos. Portanto, quanto mais percebemos que somos rigorosamente observados pelos nossos inimigos, mais atentos devemos ficar para evitar suas calúnias, e assim faremos que sua perversidade corrobore em nós o desejo de fazer o bem. E a gente age assim mesmo. Tá falando no celular enquanto dirige, aparece uma viatura do trânsito, o que você faz? E assim outros tantos exemplos. Nós precisamos ter esta vida contínua, que envergonhará Satanás e honrará a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, aos empregados e prestadores de serviços que nós temos aqui na igreja. Mais do que cumprir um contrato de compra e venda, ou de direitos e deveres, a sua preocupação deve ser ornar, honrar a doutrina de Deus, demonstrando uma ética pautada na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o contrato. O contrato tem que ser cumprido, porque você é crente. Mas mais do que isso, a palavra do Senhor precisa ser exaltada. E é este o zelo que você, como empregado e como prestador de serviço, precisa ter. Portanto, meus irmãos, uma igreja saudável
produz crentes saudáveis, que não difamam a palavra, que envergonham o adversário e que honram a doutrina de Deus. Nós todos aqui nesta manhã somos chamados a uma vida que honra o Senhor em todos os aspectos e âmbitos da nossa vida. O próprio Deus já nos deu a sua palavra, que é luz para o nosso caminho, e além disso, nos deu um ao outro na comunhão do corpo de Cristo, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que assim honremos o nosso Salvador, sua palavra, e envergonhemos nosso adversário, pois ele não terá nada com o que nos acusar. Que a honra seja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que os frutos possam ser vistos aqui nesta igreja, a qual pertencemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos pelo teu ensino, pela tua palavra. Pedimos a ti misericórdia sobre nós, para que sejamos transformados, ó Deus, nos parâmetros que nós aprendemos aqui nesta manhã. Dá-nos coragem, força para lutar contra nós mesmos, contra o temor que temos de outros homens, mas que a prioridade nossa seja praticar a tua palavra e assim produzir frutos. Dá-nos, ó Deus, aqui nesta igreja um amor mútuo e infinito, procedente do teu Filho Jesus Cristo, a ponto de nós desejarmos a melhoria da vida de um e do outro aqui, para que sejamos de fato verdadeiros discipuladores uns dos outros aqui, Senhor. Todos nós precisamos deste auxílio. O Senhor nos colocou no corpo de Cristo, para que nós cresçamos bem firmes e bem ajustados. Então, coloca no nosso coração um amor pelos irmãos, de tal maneira que quando precisarmos fazer intervenções, sejamos sadios em fazê-lo. E quando for necessário que nós recebamos intervenções de alguns irmãos, sejamos humildes, recebendo como palavra do Senhor. E assim esta igreja produza frutos, fique cada vez mais forte e esteja pronta a fazer mais discípulos do Senhor Jesus Cristo. Faz com que nós tenhamos um bom testemunho e que sejamos lembrados pela nossa integridade e a nossa fé. Pedimos isso confiados na tua graça. Em nome de Jesus. Amém.